É, bom, seguindo em frente, né, uma coisa ainda interessante. A Folha de São Paulo fez uma entrevista com o Al Gore, que é um político do Partido Democrata aí dos Estados Unidos. Quem lembra, eu lembro muito bem das eleições que foram fraudadas contra ele, né, nos anos 90, eleições que elegeram o George W. Bush, né? E ele foi vice-presidente já dos Estados Unidos e tal. E agora ele, nos últimos anos, né, ele tem sido reconhecido aí, supostamente, como um ativista pela causa ambiental, né? E a entrevista para a qual ele deu para a Folha de São Paulo é para tratar, entre outros temas, mas justamente como tema central da questão da Amazônia, né? E é muito curioso, né, o que ele falou disso daí, né, Uriel? É. Durante toda a entrevista, ele coloca que o povo brasileiro, né, desde que respeite a democracia, desde que se preocupe aí por exemplo, votar em um candidato que se preocupe com a Amazônia e tudo mais, são eles que têm que tomar as decisões aí em relação à Amazônia, né? É uma coisa que, no geral, a gente concorda. A Mas, Amazônia é do Brasil, né? sim. Mas, entretanto, né, Chico? Você vai entrando um pouco mais na entrevista, né? Apesar dele falar que a Amazônia não deve ser internacionalizada, né, com esse aval aí da democracia, ele propõe outra coisa, né? Ele propõe o seguinte, ele propõe que você deve formar lideranças para lidar com a questão da Amazônia é, por meio de vários institutos aqui que são claramente ligados ao imperialismo, né? Ele fala aqui que não é a favor da internacionalização da Amazônia, mas que ele está lançando, né, ele com uma organização chamada The Climate Reality Project, um treinamento gratuito para formar lideranças climáticas no Brasil. Olha que legal, tem o Irineu das lideranças climáticas que vai controlar a Lançado Amazônia. pelo Al Gore, né? Ele fala, esse negócio da Amazônia, eu ia comentar, ele fala que, não, que ele é contra a internacionalização, porque isso é um negócio muito polêmico. Né? Então, você tem que ser um cara muito xarope da cabeça para defender isso daí, né? Se é que assim, a gente viu o Leonardo Boff, até um pessoal da esquerda defendendo isso, mas é gente que tá totalmente desconectado da realidade, que fala qualquer bosta aí para aparecer, né? O Al Gore, se ele falasse uma coisa dessas numa entrevista, seria assim uma coisa muito grave, né? Seria enxergado aí por qualquer pessoa que tem porque ao contrário do que o pessoal pensa, o mundo não é a esquerda pequeno burguesa que concorda com qualquer coisa que o Leonardo Boff aparecer falando, né? O mundo é muito maior do que isso. Então, se o Al Gore aparecesse numa entrevista falando que ele é a favor da internacionalização da Amazônia, o negócio ia ser uma crise total, porque é muito grave, né? É uma declaração muito golpista. Então, ele, logicamente, ele se contém nesse ponto aí, né? E dá para ver claramente que, mesmo ele se contendo, né, nesse ponto, que é um ponto muito polêmico, ele já prepara aí um tipo de intervenção imperialista na Amazônia. Mesmo ele não falando diretamente, essas ONGs, essas lideranças climáticas aí e tudo mais, é uma forma de você controlar a Amazônia sem você nitidamente invadir o território, né? Você vê, ele também coloca na entrevista, né, que a gente precisa defender a democracia e tudo mais, que tem o Putin, né, ele fala mal do Putin, fala que o Putin quer acabar com toda a democracia no mundo inteiro, estabelecer ditaduras autoritárias. Então ele fala Porque que não sei, né? porque Como não que o que que quem é que ele tá dando golpe de estado no mundo inteiro não é o Putin. que está enfiando essas ONGs aí financiadas pela É, CIA que também deu no mundo golpe de estado no inteiro. Brasil, que deu golpe de estado. Então essas ONGs aí que são em defesa do meio ambiente, em defesa da questão do clima, esse problema da mudança climática, essas ONGs em defesa da liberdade de expressão com muitas aspas, né, da democracia, isso daí é uma forma de intervenção imperialista. Não é aquela coisa descarada, né? Porque eles não podem colocar assim, senão dá problema para eles, mas finalmente é a mesma coisa. Só que eles estão comendo pelas beiradas, né? Pois é.
É isso aí, né? Então tem que ficar atento, né, para isso daí, para essa tentativa, essa ofensiva golpista contra a Amazônia, né? A companheira elocutriz Facúndia disse aqui que nos anos 80 ou 90 o Al Gore chegou a falar que a Amazônia não é do Brasil. E não é só ele, né? Muitas. Agora ele, né, como o assunto está em voga, ele meio que. Ele não voltou atrás de verdade, porque também o que esses caras falam não vale um tostão furado, né? Não vale nada o que ele fala. Mas o fato é que está em discussão essa questão, né? Toda hora se vê, já saiu até matéria no Globo dizendo que a Amazônia deveria ser internacionalizada. A própria esquerda, tem setores da esquerda que fazem uma campanha nesse sentido, né? A gente deve combater isso com todas as forças, porque isso daí é um negócio absurdo. A Amazônia é do Brasil, né? Não importa o que digam, a Amazônia está em território brasileiro, pertence ao Brasil, e esse tipo e os Estados Unidos destruíram, eles fazem demagogia com o meio ambiente, eles destruíram todas as florestas deles aí e querem vir para cima da nossa, porque, enfim, né? Não porque eles querem proteger a floresta, mas porque eles sabem a quantidade de riqueza que tem lá, né? É um negócio, tem todo tipo de riqueza tem na Amazônia. Não só não só a floresta propriamente dita, mas tem muita riqueza mineral e etc e tal, né? É um negócio aí, tem muito dinheiro ali para ser extraído, né? E por isso também que eles fazem toda essa campanha, né? Porque também se o próprio governo brasileiro tem receio de mexer lá por conta da pressão imperialista, né? É um negócio muito evidente isso daí, né?